Boa noite. A situação dos adolescentes em conflito com a lei e a violência contra os jovens no Brasil são o tema do 3 a 1 de hoje. Envolvidos ou não com a criminalidade, os jovens são as maiores vítimas de homicídios. Nos últimos dias, a morte de 3 adolescentes dentro da unidade de internação do Plano Piloto, antigo CAGE de Brasília, e a execução de 6 jovens no Rio de Janeiro chamaram a atenção para a questão da juventude brasileira envolvida em risco social. Para discutir o problema, recebemos em nosso estúdio a juíza do Conselho Nacional de Justiça, Cristiana Cordeiro, o procurador da República, Guilherme Shelby, e a advogada da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Érica Medeiros. Antes de começarmos o nosso debate, nós vamos assistir uma breve reportagem sobre esse tema. Por trás desses muros altos está a unidade de internação do Plano Piloto para adolescentes em conflito com a lei. Aqui, entre os dias 20 de agosto e 8 de setembro, 3 adolescentes foram mortos por outros internos. O primeiro deles havia sido entrevistado dias antes de ser assassinado para uma série do jornal Repórter Brasil. Ele disse que quando perdeu a liberdade, fez uma reflexão. Eu quero tomar isso como uma lição de vida, né? Pra nunca mais ter que passar por isso de novo ou então por alguma coisa pior. Um dos principais motivos das rebeliões é a superlotação. Hoje vivem 377 internos, onde cabem 162. E a situação é parecida em vários centros de internação pelo Brasil. No Abreu e Lima, em Pernambuco, há 3 internos para cada vaga. Muitos precisam ficar de forma improvisada nos corredores. 2 meninos foram assassinados este ano. Atualmente, cerca de 20 mil adolescentes vivem em regime de internação no Brasil. Uma pesquisa do Observatório de Favelas aponta que eles são, na maioria dos casos, meninos negros e pobres. Este é o mesmo perfil dos adolescentes que mais morrem no país. O Mapa da Violência, estudo do Ministério da Justiça, mostra que em 2011, mais de 60% das mortes na população jovem, de 15 a 24 anos, foram por causas violentas. Estima-se que a violência será responsável pela morte de mais de 32 mil adolescentes nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes no período de 2008 a 2014. Como o que aconteceu com 6 jovens mortos há 10 dias no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações da polícia, eles provavelmente foram vítimas de mais uma chacina feita por traficantes como forma de demonstração de força para as gangues rivais. Doutora Cristiana, o Conselho Nacional de Justiça está atento para essa situação dramática desses centros de recuperação, se é que eles ainda podem ser chamados de centros de recuperação? O Conselho Nacional de Justiça possui um departamento, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização de Medidas Carcerárias e Socioeducativas. Nos anos de 2010 e 2011 foi feito um diagnóstico onde foram visitadas todas as unidades de internação no país, infelizmente sempre com esse retrato triste de uma dissociação entre o que a lei prevê e o que a gente tem na prática. São unidades, em geral, com essa fisionomia, essa característica, né? A arquitetura carcerária, onde os adolescentes ficam desocupados a maior parte do tempo, e há uma preocupação enorme do CNJ. Cada estado visitado deu origem a um processo, e nesta gestão do ministro Aires Brito, o que nós estamos fazendo no departamento é rever essas situações, voltando aos estados mais críticos, e foi por isso, inclusive, que nós estivemos aqui no DF, fazendo essa visita. E nessa visita, o que foi constatado? Que não é possível se falar em ressocialização de um adolescente. Talvez a gente até tivesse que ser mais humilde e repensar essa forma de denominar o que se faz, o trabalho que deve ser feito com um adolescente numa unidade como essas. São adolescentes que precisam ser socializados. Né? Chega a ser uma hipocrisia a gente dizer que eles estavam muito bem, estavam assistidos nos seus direitos, aqueles direitos que do artigo 227 da Constituição prevê, né? Vida, saúde, educação, lazer. Quer dizer, tudo isso lhes faltava, na maior parte dos casos, é óbvio que há exceções, e talvez nesses centros o que a gente precisasse fazer é um verdadeiro banho de cidadania, coisa que não temos conseguido. São unidades com características prisionais, os adolescentes ficam ociosos a maior parte do tempo, eles têm 1 ou 2 horas no máximo de saída do que eles chamam de alojamentos, mas que a gente deve chamar de celas, porque são o que são, e eles próprios definem o que acontece ali dentro. Eles ficam parados, sem fazer nada, sem nenhuma ocupação, só pensando em que besteiras ou bobagens vão fazer quando saírem de lá. Agora, a gente, às vezes, trata esses jovens que estão nesses centros como
jovens que cometeram alguma transgressão e tal, que precisam ser ressocializados com, vamos dizer assim, com alguma forma de castigo, vamos dizer assim. Mas há o fato de que há nesses centros também jovens delinquentes com crimes de homicídio, envolvidos já há muito tempo com tráfico, reincidentes. Como é que a gente lida com isso, doutor Shelby? Eles são vítimas, são criminosos? Como é que classificar esses jovens que estão lá? Em sua grande maioria, os jovens, especificamente adolescentes, autores de violência grave, homicídio, estupro e crimes violentos em geral, em sua grande maioria eles foram vítimas de abuso quando crianças. Então a relação entre uma criança que é vítima de abuso sexual, físico, uma forte negligência, e essa criança, quando adolescente ou adulto se tornar violento, é muito direta. Todavia, essa situação passada de privação de direitos, de até mesmo negligência da família e violências, não pode justificar, não pode dar direito a esse jovem de praticar o mal. E nesse caso é que vem a questão. Nós vamos tratar quem mata como se fosse com advertência? Nós vamos tratar quem estupra como se fosse olha, da próxima vez não faça isso? Não vai funcionar. Por isso que eles morrem muito quando saem. A maioria desses jovens violentos não completa 24 anos. Por quê? Porque se ele não é cuidado, não é orientado e não tem a reavaliação própria individual dele e continuar no crime, ele vai morrer. Muitos que estão internados, e essas instituições são verdadeiros locais de tortura, mas esses locais muitas vezes são a única forma dele permanecer vivo, porque ou ele está envolvido com droga e tráfico, ou está envolvido com criminalidade avançada, ou ele é perseguido pelas familiares de vítimas, porque muitas vezes eles praticam crime na própria localidade onde moram. É preciso ter uma visão de que não estão ali porque eles estão precisando ser ressocializados apenas. Muitos deles estão de tal forma imersos na criminalidade que não vai ser uma situação muito mais complexa, porque ele não está ali para ser reavaliado, ele já está no crime e há muitos anos. Então há situações diversificadas. É diferente de um jovem, por exemplo, que no momento de turma, numa briga, comete um homicídio. É diferente de um jovem que está há 10 anos, desde criança, praticando crimes. Então é preciso tratar de forma diversificada situações diferentes. Érica, é possível fazer essa distinção, essa espécie assim de separação do joio do trigo? Se é que a gente pode dizer que tem joio aí no meio? Como... É bem complicado, né? Mas é importante que, como a doutora Cristiana e o doutor Guilherme falaram, né? É importante que a gente veja o que está por trás do perfil desses adolescentes que estão inseridos no sistema socioeducativo. Como ele próprio estava conversando aqui antes de começar, né? Ele próprio falou que nas conversas que ele teve com os jovens que estão no sistema, que cometeram os crimes mais graves, como homicídio, crimes com crueldade e tudo mais, a porcentagem que demonstra os abusos que eles sofreram ao longo da vida é enorme. É uma coisa que já é óbvia, é enorme. Isso, em geral, não é mostrado. Né? O problema não é nem só não ser mostrado, não é denunciado, que isso faz não gerar o debate sobre a necessidade de políticas públicas para a juventude, né, para a criança, para a população infantil e juvenil. É que dentro desse sistema que eles estão, e aí eu digo já o sistema socioeducativo, não é pensado também a parte socioeducativa, como o nome diz. Como a doutora Cristiana bem colocou, os alojamentos parecem mais celas. Né? Os jovens ficam ociosos lá dentro. Não é, em geral, nas unidades que a gente vê pelo Brasil, é que o descaso não é só até ele entrar lá. Quando ele entra lá, continua. Ele entra lá, o fato dele estar lá isolado não faz com que ele se afaste, de certa forma, do contexto, de onde ele vem, das comunidades em que ele mora, em que ele convivia. Mas lá dentro, que era para ele ter uma nova chance no sentido de se socializar ou se ressocializar, de ter um trabalho pedagógico, isso não acontece. Então, o sistema socioeducativo ele é pensado com a dupla face. A face da necessidade de responsabilizar o adolescente, né? É importante que ele seja responsabilizado pela infração que ele cometeu, é claro, mas tem a outra face, que é a face pedagógica, que deveria também ser inerente à medida e que não é. Então, ele está lá sendo punido, né? Além da punição pelo que ele cometeu e está lá dentro, ele é punido diversas outras vezes pela própria falta de tudo ali dentro, né? De acompanhamento, de atividades que o façam ressignificar a infração que ele cometeu e ter novas perspectivas quando sair de lá, chances de profissionalização. Então, é muito complicado essa distinção, mas é necessário que a gente dê visibilidade, né, para
Infelizmente, a forma como a sociedade vem debatendo, vem dando visibilidade a essas questões, através das mortes, né, 20 mortes em 3 dias aqui no CAGE, fez o debate voltar. É uma pena, mas que ele volte e que a gente consiga qualificá-lo para trazer encaminhamentos positivos, né, e pensar políticas para a nossa juventude. Quantas mortes em 3 dias? 3 mortes em 20 dias. 3 mortes em 20 dias. Doutora Cristiana, pelo que está se vendo aí, quer dizer, é uma situação meio absurda. Quer dizer, como é possível que um jovem seja assassinado dentro de um centro de recuperação, né? Está virando matador o centro de recuperação. Como lidar com isso? Quer dizer, como separar o jovem que tem possibilidades reais de recuperação, que cometeu um pequeno delito, do jovem que cometeu grave delito e que acabam os dois juntos no mesmo estabelecimento, força da lei? Como fazer essa separação? A lei prevê isso? A lei prevê isso. Assim, aproveitando até o gancho do que a doutora Érica e o doutor Guilherme falaram, o que a gente vê funcionando em unidades socioeducativas, porque a gente tem que dizer que há lugares em que o processo existe de socioeducação, é quando os jovens não estão no alojamento. A visita à unidade, ela passa pelos alojamentos e vê que os alojamentos estão vazios porque os jovens estão todos ocupados fazendo alguma coisa. E até nesses momentos, às vezes, misturados entre si. Ou seja, aqueles que cometeram atos graves com outros que cometeram infrações que não são tão graves. A gente tem que dizer que se ele está internado porque ele cometeu ou um ato com grave ameaça e violência à pessoa, ou cometeu vários atos que levaram ali. Se ele está internado, que é a medida mais grave do Estatuto, se cometeu um ato leve, alguma coisa está errada. E aí da parte do Poder Judiciário quando aplicou essa medida. A gente tem que reconhecer que, infelizmente, isso acontece. A lei prevê, sim, a separação dos adolescentes conforme compleição física, conforme gravidade do ato, inclusive mais. O SINASE, a nova lei que entrou em vigor em abril desse ano, mas é que de janeiro desse ano, que regulamenta de uma forma mais esmiuçada o que o Estatuto falava sobre socioeducação. Ela prevê, inclusive, módulos pelos quais o adolescente passará ao cumprir essa medida. Um módulo inicial, com mais restrição, mais fechado, um módulo intermediário, em que ele já ganha alguns privilégios pela meritocracia mesmo, ou seja, se ele está progredindo no seu processo de socialização, e um módulo final, onde ele já tem uma liberdade maior, já tem mais benefícios, já pode sair para visitas periódicas à família. Quer dizer, isso é um sistema que é possível de funcionar, e está previsto na lei, só que na prática, infelizmente, ele não é visto porque é muito difícil, é um assunto que não tem apelo popular, você falar de investimento em adolescente em conflito com a lei. Tem estudos com relação a isso, que mostram o número de homicídios por jovens infratores dentro desses centros? Se há estudos, a gente tem uma carência mesmo de estatísticas. O que a gente pode, inclusive, alertar, acho que os centros de defesa têm um papel importantíssimo nesse sentido, é que as coisas às vezes nem chegam ao conhecimento público, justamente porque o adolescente em conflito com a lei é tratado de uma forma muito desconfiada pela população. Até a própria questão da instalação dos centros educacionais, seja de semi-liberdade ou de internação, encontra uma resistência muito grande das comunidades. Quando a comunidade pensa assim, eu não quero que seja instalado aqui um centro para jovens, eu não quero que adolescentes infratores fiquem circulando aqui na minha comunidade. Até o preso tem mais simpatia da população do que o próprio adolescente em conflito com a lei. É importante a gente colocar que existem realmente adolescentes destes que são psicopatas, que não vão ter realmente uma recuperação, e é preciso a gente pensar mesmo em forma legislativa como lidar, ao invés de fazer arremedos. A gente pode trazer um caso à tona, que eu acho que é o caso mais conhecido do Brasil, que é o caso do Champinha, de São Paulo, em que a justiça acabou tendo ali que recorrer a arremedos, a aplicação de medida de segurança, mas tudo com foco num ato que ele tinha praticado ainda quando menor, o que para mim não parece muito técnico. Mas é preciso que a gente pense, sim, que há uma porcentagem desses jovens que, ainda que eles passem 3 anos internados, eles não vão se recuperar. É uma parcela ínfima da população, mas existem os psicopatas. Mas é interessante salientar o seguinte, que em sua maioria, a criança e o adolescente são vítimas de violência. Isso é patente. Do ponto de vista aqui da nossa discussão, pode parecer um pouco contraditório, nós estamos falando de jovens violentos, adolescentes que praticaram violência, mas se nós analisarmos o perfil jovens vítimas de violência e jovens, no caso crianças e adolescentes, autores de violência,
as crianças e adolescentes são muito mais vítimas da violência, do abuso sexual, físico, psicológico e estupros, do que autores. Dentre os jovens, e aí eu me refiro especificamente, crianças e adolescentes que praticam violência, há uma estatística genérica, não é um estudo, mas podemos afirmar de uma forma genérica que de cada 20 atos infracionais praticados por adolescentes, um é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Em sua grande maioria, as ocorrências com jovens, adolescentes, ocorrem pequenos furtos, pequenos danos, situações corriqueiras banais até, mas que causam um desconforto, uma intranquilidade social que não vamos menosprezar, né, as pessoas que são vítimas desses pequenos delitos. Isso é para nós alinharmos que o adolescente e crianças e adolescentes, eles precisam muito mais de proteção do que de internação. A internação ocorre em casos especiais e, especificamente falando, violência ou grave ameaça à pessoa, o roubo, o estupro, o homicídio. Então, essas unidades de internação, é muito tranquilo dizer que, em sua grande maioria, são autores de violência. Alguns casos menores, um percentual bem menor, são jovens que, por exemplo, praticaram furtos, muitos furtos. Então, pela reiteração de infrações graves, que não tem violência nem grave ameaça à pessoa, eles também podem ser internados. E ainda uma terceira hipótese muito menor, que é o descumprimento de medida anteriormente imposta. Nesse caso, são situações, por exemplo, o jovem aplicado um furto, aplicado uma liberdade assistida. E aí esse jovem não respeita, não comparece, não dá nenhuma atenção. É advertido, é levado ao juiz e o juiz adverte, olha, cumpra a liberdade assistida, que é um acompanhamento desse jovem autor do furto com um orientador, etc., que vai levar a educação, orientar a família, etc. Se o jovem, o adolescente, insiste em descumprir essa medida, aí a lei permite, de forma excepcional, que, apesar de ter praticado um furto, mas em função da sua reiteração em desrespeitar a medida imposta, no caso esse acompanhamento, ele vai para a internação. Ele vai para a internação. Então, vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o 3-1, discutindo a violência entre os jovens, principalmente os casos mais graves nos centros de recuperação, com inclusive a ocorrência de homicídios. Até já. Voltamos com o 3-1, que hoje debate a situação dos jovens infratores no Brasil, com a presença da juíza do Conselho Nacional de Justiça, Cristiana Cordeiro, do procurador da República, Guilherme Shelby, e da advogada da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Érica Medeiros. O 3-1 foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre esse tema, e vocês vão ver que elas são contraditórias. Que eu acharia investir na cultura, seria o melhor caminho. Eu trabalho com adolescentes, é claro que é na área musical, não nesse estado, mas eu vejo que tem dado um grande resultado. Hoje o maior índice de criminalidade, drogas, é justamente por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Onde já se viu uma criança de 15 anos não pode trabalhar. Peraí, pode roubar, pode matar, pode estuprar, pode fazer tudo, mas trabalhar não pode. Poxa, eu sou portador de necessidades especiais. Comecei a trabalhar com 10 anos, nem por isso eu deixei de ser alguém. A solução para isso aí está na volta de algumas tradições que as nossas autoridades do passado e do presente fizeram questão de enterrar. Cita um exemplo. A educação de família. Eu acho assim que deveria manter, mas dar outra possibilidade, né? Alguma coisa para eles fazerem, né? Para ocupar mais a vida e fazer mais alguma coisa por eles, né? Eu acredito que teria que armar um trabalho para eles, para ocupar o tempo, né? O Estado, antes de colocar criança dentro da menor infrator dentro da cadeia, né? Ele tem que dar alternativas para ele não entrar nesse mundo do crime. Eu acho que o Estado está em falta nisso. Aqui, vamos ouvir aqui a opinião da Érica Medeiros, que é do Centro de Defesa da Criança e dos Adolescentes, é advogada do centro, da Associação dos Centros. Como é que você vê vamos dizer assim, essas opiniões? O que elas representam para vocês?
Pois é interessante perceber que o discurso da sociedade ele é bem contraditório, como a gente percebeu agora, e é muito comum ouvir, como segundo o rapaz ali da reportagem, essa visão de que a culpa disso tudo é da legislação, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o adolescente comete infração e não faz nada, que os piores crimes de crueldade e de homicídio vêm dos adolescentes. Mas é importante a gente destacar, né, tem uma pesquisa que fez o levantamento entre as infrações, a natureza das infrações dos jovens em todo o país que estão cumprindo medida de internação, e aí viram que, ao contrário desse discurso, né, 62% são infrações relacionadas a patrimônio, e apenas 4% são infrações de homicídio, a infração de homicídio. Então, a gente vê como não é verdade esse discurso de que os adolescentes hoje aqui estão matando, né? Claro que estão cometendo também homicídio, mas o discurso que impera na sociedade, né, que inclusive reforça a questão do discurso pesado de vamos reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, é com base nisso e, na verdade, é um dado falacioso. Ficou muito perceptível na fala das pessoas, essa é a nossa opinião, a importância, alguns pontos, né? Primeiro, foi falado em família aí, né? Não é à toa que o artigo 227 da Constituição Federal atribui a responsabilidade por essa educação da criança e do adolescente ao Estado, à família e à sociedade. Não é nenhum desses braços sozinhos que é responsável pelo processo, né? São os três, e é importante que os três, de fato, se sintam responsáveis e ajam nesse sentido. Outra questão que foi colocada aí muito importante, foram duas questões. A questão da necessidade de investir antes dele entrar. Por que esses adolescentes estão lá? Os adolescentes que hoje estão no sistema socioeducativo brasileiro tem raça, tem cor, tem classe, tem região, né, região mais periférica estão lá, enfim. É importante que se diga isso. Você não vê, é um perfil mais ou menos bem definido em alguns critérios. E por quê, né, isso? Por quê? Como é que são os investimentos de políticas públicas na infância, já desde a infância e na adolescência para esses jovens antes de entrar lá? Você diria que esses jovens têm, vamos dizer assim, igualdade de oportunidades, ou tiveram igualdade de oportunidades ou não? De forma alguma, né? De forma alguma. Se hoje a questão do homicídio na juventude como um todo, e não só tratando do sistema socioeducativo, já é muito delicada, já mostra como o adolescente hoje está suscetível a vulnerabilidades maiores, dentro do perfil da população brasileira, alguns jovens, né, que, enfim, seja pelo lugar, eu não posso dizer que o jovem do semiárido nordestino, ou das periferias de grandes centros urbanos, ou da Amazônia, tem as mesmas oportunidades de vida que um jovem de classe média alta, que um jovem que nasceu em bairros com índice socioeconômico, com índice de desenvolvimento humano melhores, aquele jovem que durante a adolescência tem uma aula de idioma, tem chance de fazer esporte, tem diversas oportunidades na vida, e aí alguma hora ele vai agarrar alguma daquelas e vai seguir, e enquanto isso, muitos desses jovens que estão hoje no sistema, o primeiro contato deles com o Estado, muitas vezes já é quando eles cometem a infração e vão para esse sistema. Então, eles não tiveram contato antes com o Estado de ter uma educação de qualidade, de ter acesso a políticas públicas de cultura, como foi falado, de lazer. Então, eles vão se prender aqui, né? Então, é muito complicado a gente fazer esse julgamento, culpar a legislação. Nossa legislação, inclusive, brasileira em relação à criança e adolescente é muito boa, se a gente for comparar, né, numa perspectiva internacional, comparando outros países. Não diria que a culpa está na legislação. E além dessa necessidade de propiciar esse acesso a políticas públicas antes, né, desde a infância e durante a adolescência, e lá dentro do próprio sistema. E é importante que a gente não fale só na internação, embora acabe sendo sempre o foco, porque a gente tem, por exemplo, uma medida de meio aberto, né, liberdade assistida, que em tese deveria ser para alguns tipos de infração, é claro, mais leve, mas deveria ser uma medida que proporciona o adolescente a chance de ele ter acesso à oportunidade de profissionalização, acompanhamento não só da quantidade, da frequência escolar, mas da qualidade daquela aprendizagem, para justamente que ele não caia futuramente na internação, futuramente não seja mais um número no sistema carcerário brasileiro, que infelizmente ocorre muito. Então, é essencial esse investimento em políticas públicas, tanto antes, desde o começo da infância e na juventude, mas lá dentro do sistema também. Eu queria fazer um comentário importante e é até meio de choque, viu? A questão das políticas públicas eu não tenho dúvida, acesso à educação, etc, etc. Mas eu dou um exemplo muito pragmático. Nós temos um lugar no Brasil onde existe 2 carros por habitante
o nível socioeconômico é da Europa, o nível educacional e de políticas públicas é dos Estados Unidos, e se nós visitarmos esse lugar para verificar o nível de violência infanto-juvenil, nós não vamos ver um nível muito diferente do Brasil. Esse lugar chama-se Plano Piloto em Brasília. Onde é que se botou fogo no índio? Não foi na periferia de São Paulo. Onde é que se massacrou um garçom em Porto Seguro? Não foram meninos da periferia de Brasília. E tantos, Ana Lídia, que vem dos anos 70, quem estava participando daquele crime tão horroroso contra aquela criança? Não foram meninos da periferia sem condição. Foram jovens de classe média alta de Brasília. Que, inclusive, Brasília, infelizmente, eu sou de Brasília e tenho que me defender quando vou para outro estado, né? Brasília ficou conhecida como uma sociedade de alto poder econômico, social e de políticas públicas, mas com a juventude violenta. Então, essa noção de que, uma vez dando condições, esse jovem vai ser mais pacífico, ela não funciona, pelo menos em Brasília. Eu pondero isso como uma forma não de menosprezar a necessidade de investimentos, mas de nós pensarmos o que está faltando. Por quê? Não funciona. Em Brasília? É. Eu acho que seria até motivo para uma grande investigação do CNJ. Eu tenho um palpite. Eu acho assim, que nós vivemos uma era em que os papéis parentais estão muito fluidos. Há uma ausência muito grande de responsáveis. Quando a doutora Érica remonta aí a história do artigo 227 da Constituição, eu penso nele como uma verdadeira gradação de responsabilidades. A família, a sociedade e o Estado. Então, assim, se falta família, a sociedade tem que ser responsável por essa criança e adolescente, sem dúvida. E se a sociedade é inerte, aí entra o papel do Estado como última instância. Mas o que nós observamos, e talvez por isso que haja essa incidência de violência entre jovens, a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu sou, o caso da empregada doméstica que, confundida, como se isso fosse uma desculpa, com uma prostituta, foi gravemente agredida por jovens na Barra da Tijuca, que é um bairro de classe alta. Então, nós nos perguntamos por que isso acontece. Eu acho que há um conflito aí de adolescentes e crianças que estão sendo criados pela vida. E não tem, isso foi falado por uma das pessoas entrevistadas na rua, não há quem esteja assumindo o papel diretivo, porque as escolas se queixam de que as famílias estão delegando a responsabilidade pela criação dos filhos às escolas. E as escolas não querem assumir esse papel. Nas redes sociais aí o que a gente vê são os debates, né? A escola é para dar formação educacional formal, a família que deve criar e educar seus filhos no sentido moral. De verdade, sim, mas nós vivemos um momento em que as mães trabalham fora, os pais trabalham fora, muitas vezes as crianças e adolescentes passam o dia, mesmo de classe alta e média, passam o dia ocupados em atividades, né? Saem da escola. Existem estatísticas assim, que estabeleçam uma correlação entre famílias desestruturadas e índices de violência e criminalidade? O que a gente pode dizer é que foi feita uma pesquisa nessa época em que o CNJ fez esse diagnóstico em todas as unidades de internação, infelizmente focando somente nas unidades de internação. Foi feita uma pesquisa que identificou realmente a maior parte dos adolescentes de classe baixa ou totalmente... Aí, alguém que mora na rua, acho que a gente não pode nem definir como classe baixa, né? Uma pessoa alijada de todos os seus direitos de cidadão. Adolescentes já com filhos, ou seja, eles próprios pais de família, com 14 anos, com 15 anos já com 1 ou 2 filhos, e famílias compostas monoparentalmente. Às vezes só pela mãe, ou mesmo ausente mãe, só por um avô ou avó. Um outro elemento que eu queria salientar, a questão da perda da autoridade. Eu lembro em 92, eu era promotor da infância, e eu era muito duro, viu? Como promotor da infância, o jovem, o adolescente usou violência ou grave ameaça, ele estava a um pé da internação. Porque eu entendi o seguinte, se ele está... Eu não vou esperar ele matar. Eu não vou esperar ele vitimar de forma definitiva um cidadão. Então eu tinha que intervir para mostrar para ele, nem que fosse por 3 ou 4 dias de internação, que ele ia ter consequências, começando pela ameaça. Mas isso não é uma forma, por exemplo, agora vamos raciocinar a partir disso. A gente sabe quais são as condições de internação. Assim, aí você toma a decisão, não, esse menino vai ser internado 3, 4 dias para aprender o que pode acontecer com ele se ele for violento.
O que vai acontecer com ele nesse centro de internação? Eu dou um caso concreto e real. Houve um caso de um menino que ele era aluno de uma escola. Eu não vou poder narrar tantos dados porque não vou identificá-lo, mas o fato é que ele matou um animal e trouxe esse animal para a escola e jogou sangue nos colegas. Então imagina já esse quadro. Advertido pela diretora, ele ameaçou bater na diretora. A diretora veio ao Ministério Público. Nós então convidamos a mãe e o adolescente que fez esse mal para que viesse à promotoria. Ele veio. Quando compareceu à promotoria, nós perguntamos se ele tinha feito aquele ato. Ele reconheceu que tinha feito tudo aquilo, mas que ele não ia fazer mais aquilo, não ia ameaçar mais ninguém. Classe média alta em Brasília. É aquela geração que teve todas as estruturas, estudante de bom colégio, o pai muito bem financeiramente, etc. Família desestruturada. Descobrimos com o estudo social. O fato é que ele veio à promotoria, narrou tudo e disse que não ia fazer mais nada. Assinou o termo e vamos embora, certo? No dia seguinte ele volta à escola e ameaça e tenta agredir a diretora. Eu representei pela internação provisória dele e ele ficou alguns dias preso. Mais de 12 anos depois eu encontro com esse jovem. Aí é o depoimento dele que eu vou narrar. E esse jovem me para na rua, eu não o reconheci, ele por sinal muito grande, forte, e me parou num determinado local para ver se eu lembrava dele. Eu, claro, lembrei e fiquei muito temeroso, não é? Porque eu tinha ordenado a prisão dele. E ele verbalizou para mim, eu estava precisando daquilo. Eu, claro, que saí o mais rápido possível, ele verbalizou para mim o seguinte, aquela prisão me fez bem. Eu não estou dizendo que prisão faz bem e nem a medida pedagógica. Eu estou dizendo o seguinte, quando o jovem não respeita a família, não respeita a autoridade, ele está muito próximo ou da morte, eu prefiro que ele seja preso primeiro. E essa intervenção radical, que é excepcional, não é norma, nós não queremos isso como norma, mas em situações especiais é preferível esse jovem estar contido e ser tratado nas medidas das possibilidades do que ele matar uma pessoa ou mesmo morrer. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já e vamos continuar com esse assunto aí. Vamos aprofundar essa discussão. Até já. Voltamos com 3-1. O tema hoje é violência que envolve jovens infratores. Estão aqui conosco a juíza do Conselho Nacional de Justiça, Cristiana Cordeiro, o procurador da República, Guilherme Shelby, e a advogada da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Érica Medeiros. Nós vamos retomar a nossa conversa tratando desse caso do Rio de Janeiro, desses jovens que foram assassinados, 6 jovens que foram chacinados lá na Chatuba. É uma situação diferente do que aconteceu aqui no centro de recuperação. São jovens que, inclusive, muitos deles não tinham nenhuma culpa no cartório, não eram infratores, estavam com a vida bem encaminhada, foram chacinados por traficantes que comemoravam um aniversário num passeio, numa cachoeira. Como lidar com isso? Esse recrudescimento da violência, a gente pode até dizer que assim, acho que é uma verdadeira desumanização das pessoas. Quando a gente vê uma área como a Chatuba, eu sou juíza do Rio de Janeiro e sou juíza da Baixada Fluminense. Durante 3 anos eu acompanhei jovens em conflito com a lei no município de Nilópolis, né? Esses jovens que foram vitimados eram de Nilópolis. Que essa área sempre foi uma área totalmente, em que o poder público esteve totalmente ausente. Sem creche, sem escola, sem outra alternativa, quando o entrevistado fala, tem que botar para trabalhar. Realmente, a partir dos 14 anos, o adolescente pode estar num curso profissionalizante, pode trabalhar como aprendiz, e a partir dos 16 anos ele pode trabalhar, desde que não sejam determinados tipos de trabalho perigosos. Então, não há essas oportunidades, efetivamente, não há escola em tempo integral, não há qualquer tipo de serviço de saúde. Então, tudo que ele pensa é em como sobreviver e o que lhe dá garantia de sobrevivência é o tráfico. Porque se ele não aderir ao tráfico também, a família dele nem vai conseguir continuar residindo no local. Com a instalação de UPPs no Rio de Janeiro, houve uma migração também muito grande, um êxodo desses traficantes para outras regiões do estado. A Baixada Fluminense foi uma vítima, mais uma vez, né,
vinda de pessoas aí com essa atividade ilícita, a região dos lagos, que passou a ter também um grande contingente de jovens, porque é muito fácil amealhar um jovem para esse trabalho no tráfico. Inclusive, vários dos participantes dessa chacina de Nilópolis eram adolescentes. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura familiar, ele não tem acesso ao que ele deseja. A gente vive uma sociedade que, inegavelmente, é uma sociedade de consumo. Ele quer um tênis, ele quer uma camisa, ele se sente menos porque não tem. Porque as pessoas são avaliadas de acordo com aquilo que elas possuem, não de acordo com aquilo que elas são. E efetivamente, ele também não é muito, porque ele não teve acesso à educação, não teve acesso ao mínimo de recurso para conversar, para, né, levar um papo com uma garota de uma forma adequada, que é o que ele deseja, né, para até reforço da masculinidade dele. Então, o poder ele exerce com uma arma na cintura e com o dinheiro que o tráfico dá. Então, eu posso dizer que, posso até ser criticada por falar isso, mas assim, há uma verdadeira perda das próprias características humanas mesmo, de compaixão, de empatia, que fazem com que, o doutor Guilherme citou a história de matar um bicho e espalhar o sangue nos colegas. Mas para esse adolescente, a quem tudo faltou, eles matam uma pessoa e espalham o corpo da pessoa, que para ele é o mesmo significado. Agora, até que ponto essa questão, a gravidade dessa questão não está associada também ao consumo e ao tráfico de drogas, né? Porque a gente tem estatísticas que mostram hoje o Brasil é o segundo consumidor de cocaína do mundo, o maior consumidor de crack do mundo, vamos dizer assim, a juventude, praticamente toda a juventude tem algum tipo de contato com droga. Ela está geralmente associada ao tabagismo e ao também o consumo de álcool. Uhum. E como é que se lida com isso? Essa coisa está aparentemente fora de controle. Sem dúvida, a vinculação da criminalidade ao consumo de drogas, e aí vamos incluir o álcool como uma droga, porque gera perda de consciência e da autodeterminação. A pessoa ou não sabe o que está falando, ou fazendo, ou ela não consegue se conter, porque ela mesma às vezes não se lembra. A verdade, não só abusos sexuais, você vê muitos autores de abuso sexual que estavam completamente embriagados. No caso de estupros, isso é evidenciado numa pesquisa norte-americana que mostra que 90% dos casos de estupro nos Estados Unidos estão vinculados ou ao autor ou à vítima estavam embriagados ou drogados. No caso brasileiro, isso é dramático. E aí entra um outro fator, o governo. Você imagina agora a proposta do governo federal, projeto do presidente do Senado Federal, imagine, o senador José Sarney propõe, num projeto de reforma do Código Penal, que o dependente e usuário de droga possa produzir em casa crack, como se chama, maconha, cocaína e qualquer droga. Imagina, na mente da população, ver autoridades governamentais propondo que o próprio dependente possa produzir a droga em casa. Fazer aqui um intervalo. Essa proposta foi feita, um parênteses, um intervalo não, vou fazer um parênteses. Essa proposta foi feita por uma comissão de juristas, inclusive o ministro Gilson Dipp foi parece que o presidente ou o coordenador da comissão. Quer dizer, há uma discussão na sociedade com relação a como lidar com as drogas, se vai lidar com políticas de saúde pública e de educação ou com repressão. Esse tema está aí na ordem do dia. Deixa eu fazer a réplica. A proposta não tem base sociológica, criminológica nenhuma. Essa proposta, eu não falo nem dos juristas, porque nessa questão não foram juristas, foram achistas. Porque o que se baseia um jurista é que ele, quando dê uma opinião, ele dê fundamentação. Quando ele não dá fundamentação, para mim é um achista. Ele acha isso, acha aquilo. As propostas que estão pela proposta de juristas, essas propostas não têm base sociológica nenhuma. Veja você que em 2006 nós tivemos a alteração da legislação onde foi descriminalizado, do ponto de vista de pena de prisão, o usuário de droga. Em 2006 houve essa profunda alteração. Houve algum estudo para demonstrar que essa profunda alteração em 2006 colaborou de forma positiva para diminuir o tráfico ou consumo de droga no Brasil?
Não houve. A comissão simplesmente resolveu agora não só descriminalizar, como permitir que dependentes de droga, isso não existe no mundo, isso não existe no mundo. Isso é uma coisa absurda. Isso não existe em nenhum país. Na Holanda, que os exemplos, e alguns países como a Austrália, e alguns outros países como Tchecoslováquia, Portugal, veja, Holanda e Portugal, que foram usados como parâmetro da comissão de juristas, são países bem pequenininhos, que não têm fronteiras com países produtores de drogas, como Colômbia, Paraguai, etc. Esses países altamente desenvolvidos, com outra condição sociológica que o Brasil, país com população envelhecida, PIB per capita muito melhor, países com estrutura de apoio à infância e às pessoas muito melhor, nesses países está sendo estudado isso. No caso do Brasil, isso é uma temeridade, é um abuso contra a infância, porque as crianças têm isso como referencial. Não pense você que o jovem não está vendo televisão e mídias e não está atento às propostas do governo. Então, o que está sendo feito lá no Senado Federal, as pessoas estão observando. E o que elas veem? O governo, e aí nós temos que ser claro, ele está dizendo para os jovens e para a sociedade, queremos que vocês produzam e consumam droga. Érica, você concorda? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho um pouco complicado, porque da mesma forma que o doutor Guilherme colocou que não houve pesquisa para ver, para acompanhar essa mudança que houve no Código Penal de 2006 para cá, até que ponto, né, melhorou ou não o consumo, o tráfico de drogas e influenciou na criminalidade, o contrário também não ocorreu. Né? Então, hoje temos uma política nesse sentido proibicionista. Né? Não há pesquisa também, porque desde sempre foi proibicionista. Não houve pesquisa para dizer que ser proibicionista é melhor. Afinal, é proibicionista até hoje e nem por isso deixa de haver tráfico, deixa de haver criminalidade. Então, acho que é muito complicado a gente colocar nesses termos, porque pode não ter havido pesquisa de um lado para aferir se foi melhor ou não. Mas, no outro sentido, também não foi. E só voltando, uma coisa que eu acho importante ser dita também em relação, voltando um pouco ao ponto anterior que a gente estava discutindo, que o doutor Guilherme citou, a história do menino da internação, que foi melhor, que salvou a vida dele, mas infelizmente, apesar de existirem unidades boas no Brasil hoje para internação, não é o quadro geral. Então, é muito complicado você julgar, o sistema de justiça tem sua responsabilidade hoje, internalizar esse discurso da internação. O Distrito Federal, inclusive, lidera o ranking nacional hoje, né, da taxa de internação, enquanto a média nacional de internação é de 8 jovens a cada 10 mil, né, proporcionalmente à população, aqui é de 29 esse índice. Se eu pegar, por exemplo, o meu estado de origem, o Rio Grande do Norte, que tem cerca de 3 milhões de habitantes, e comparar com o Distrito Federal, que tem cerca de 2 milhões e meio, né, não é a mesma quantidade, mas um pouco próximo, o número de jovens internados hoje, e a população do Distrito Federal é menor, aqui no DF, passa de 600 jovens, né, entre internação e internação provisória. Lá no Rio Grande do Norte, que a população é maior, inclusive, esse número é de 150 jovens, né, então é consideravelmente menor. Então, por que isso? Né? Até que ponto o sistema de justiça também é responsável em relação a esse julgamento de vai ser melhor para o jovem se ele for internado nesse caso ou outro, mesmo que não se aplique ao que a legislação prevê. Né? Então, é muito delicado a gente achar que internar em alguns momentos, mesmo que não seja cabível, vai ressocializar, sendo que o sistema, na maioria das unidades que a gente tem hoje, não é o que promove uma ressocialização. É uma questão extremamente delicada. O que eu penso é que o sistema de garantia de direito tem que lutar para que as outras medidas que evitam a internação efetivamente existam. O que nós vemos hoje é uma ficção, porque enquanto as medidas de semi-liberdade e internação cabem aos estados, as medidas em meio aberto são da responsabilidade dos municípios, com exceção do Distrito Federal, que aqui nessa hipótese tem uma situação híbrida e privilegiada, porque pode fazer um bom serviço de meio aberto. Mas os demais estados, o que a gente vê são, infelizmente, estruturas, quando existem, em que há uma ficção de atendimento ao adolescente. A listagem, nós visitamos algumas entidades assim, a listagem é lá, 60 adolescentes atendidos, mas a gente comparece no local e não vê nenhum adolescente. Vê ali algumas pessoas empregadas, às vezes não contratadas, não concursadas, né, ganhando seus salários, mas e não há efetivo atendimento. Esse atendimento poderia, de fato, prevenir a internação. Quando a gente fala assim, até eu discordo um pouco do doutor Guilherme, né? Quando a gente fala assim, da boa internação,
Infelizmente, ao percorrer o Brasil, nós nos deparamos com uma situação que nós chamamos de internação susto ou internação pedagógica, em que o adolescente permanece por até 45 dias enclausurado, internado, quando a medida que efetivamente vai ser imposta a ele quando da sentença, porque a lei permite 45 dias de internação provisória, é fato, mas também dá limites para que essa medida seja aplicada. O que nós nos deparamos foi com internações que foram aplicadas por 45 dias e, ao final, a medida socioeducativa definitiva do adolescente é uma liberdade assistida, quando não uma remissão, ou seja, ele nem recebe medida alguma. Isso, efetivamente, é algo que culturalmente existe há 22 anos aí de estatuto e que nós precisamos lutar para que termine. E o índice, a ANSED fez uma pesquisa avaliando entre 2007 e 2010, investigando o número de homicídios nas unidades de internação dos adolescentes. Não investigou todos os estados, mas investigou 11 ou 12, salvo engano, das 5 regiões do Brasil, e chegou a um número de 73 mortes, 73 homicídios nesse período, nesses 11 estados. Então, até que ponto eu internar, tentando salvar, entre aspas, o adolescente de uma morte lá fora, realmente está salvando com esse sistema que a gente tem. E é importante que se diga em relação ao meio aberto que, sem dúvida, a maioria dos jovens que estão hoje no sistema socioeducativo não estão na internação, estão no meio aberto e na semi-liberdade, estão nas outras medidas, embora o foco seja da internação, pelo caráter emergencial, né? Os jovens estão ali o tempo todo, a responsabilidade do Estado, nesse caso, fica mais latente. Mas o meio aberto, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o orçamento destinado ao meio aberto no ano 2008, que é muito simbólico, foi R$ 584. Então, você veja, o que é você destinar um orçamento de pouco mais de R$ 580 para toda uma medida de meio aberto em que você tem alguns 1000 adolescentes inseridos? O que é que você faz com isso? Então, é um descaso, né? Visivelmente. No caso aqui, a gente está tratando exatamente... Érica, desculpa. A gente está tratando exatamente situação de caos. Eu quero lembrar isso, que minhas ponderações são na realidade do Brasil. Agora, a propósito disso, as projeções do mapa da violência são de que aproximadamente 32 mil jovens serão assassinados até 2014. Esse número é o número de uma guerra. Quer dizer, provavelmente morrerão menos soldados da OTAN no Afeganistão, menos gente nesses conflitos. É uma conta muito triste. No mundo do muito que... Agora, isso traz à memória exatamente o que eu estou dizendo. Nesse caos atual, Brasília, dia 19 de setembro de 2012. Eu não posso pensar daqui 12 anos, quando as coisas vão estar resolvidas. O promotor e o juiz, como o delegado, está lá na vida. O governo federal, estadual e os municípios que não cumprem a sua obrigação constitucional de garantir os meios de proteção e socioeducativos à infância e adolescência, desse nós não falamos ainda, mereceria ser falado. Mas eu quero dizer o seguinte, na situação concreta de um delegado, de um promotor, diante de um jovem que está ameaçando por várias vezes a vida de um professor, e não se detém pela advertência do delegado, do promotor. Esse jovem, se você vai esperar ele matar para internar? Veja, eu não estou dizendo de um jovem que ameaçou uma vez. Eu estou dizendo de um jovem que ameaçou, que volta a ameaçar, é levado até a delegacia, depois ao Ministério Público, ao juiz, e volta a ameaçar um professor. Imagine um professor numa situação como essa. Não consegue mais sair de casa, vai mudar. Então, perceba, é um caos que alguém tem que se posicionar. Quando eu falei, a escola anda um pouco perdida sobre qual é o seu papel, a família um pouco perdida sobre qual é o seu papel, nós já temos hoje em dia experiências exitosas em São Carlos, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, do que se chama de justiça restaurativa ou práticas restaurativas, que nesses ambientes, especificamente o ambiente escolar, tem um resultado excelente, porque às vezes esse adolescente que ameaça, ele já foi um dia o que a gente chama do pele, ou seja, ele já sofreu bullying, já foi maltratado, ele às vezes está ali numa ação reativa, e o que nós chamamos de círculos restaurativos são essas práticas que, com uma mediação, conduzem a uma melhora exponencial no relacionamento entre as pessoas, evitando... Mas leva um tempo. Mas, do ponto de vista prático, o vizinho, o trabalhador, que é ameaçado, que está sendo, inclusive, agredido por um adolescente, esse adolescente volta, continua agredindo e não acontece nada. Então, o que acontece? A sociedade vai reagir e mata esse jovem. Esses jovens que vão morrer, que a estatística sua está dizendo, muitos vão ser mortos assim.
Porque aí é uma situação de caos, perceba, eu não estou defendendo internação, eu não estou defendendo... A internação é excepcional, devia ser uma medida praticada muito menos, mas infelizmente, pela falta de estrutura das medidas socioeducativas e principalmente protetivas, do artigo 101, que prevê exatamente a prevenção. O município, o Estado não investem nisso. Aí nós temos que resolver tudo com internação. Está errado. Mas, do ponto de vista do cidadão, que está angustiado, triste, sofrendo, muitas vezes, infelizmente, na realidade do Brasil, que é tão diferenciada, é necessário a internação como forma de proteção da vítima, infelizmente, é necessário, e até mesmo da proteção desse jovem que está praticando a violência. Mas é importante lembrar que o jovem também é cidadão, né? Porque muitas vezes eu sei que o senhor não discorda disso, né? Imagino que o senhor não deva discordar disso. Mas esse discurso, às vezes, fica um pouco esquizofrênico, esse discurso da sociedade, que para proteger o cidadão, eu vou fazer isso com o jovem, como se o jovem... E aí já mostra esse caráter desumanizado, que a doutora Cristiana falou, que acho que é essencial a gente ter em vista, dessa dicotomia. Você tem um cidadão de um lado e tem esse jovem delinquente e marginal do outro, e que aí vamos internar. E acaba, de certa forma, gerando um círculo que se retroalimenta, porque a partir do momento em que o foco vira do sistema de justiça ou da gestão, né, vira a internação, necessariamente pelo caráter emergencial e porque o jovem está ali 24 horas por dia, se eu tenho investimento a fazer, eu vou fazer na internação. E o meio aberto vai ficando escanteado. E aí eu, como sistema de justiça, penso, como é que eu vou colocar no meio aberto se ele não existe, né? É fictício. Então, eu vou botar na internação. Então, como é que eu vou investir? E aí isso se retroalimenta, e aí é difícil você romper com esse ciclo e passar a voltar o foco para o meio aberto e fazer esse investimento nas outras possibilidades. O meio aberto é muito mais barato do que o meio fechado. Doutora Cristiana, infelizmente nosso tempo acabou. Nós agradecemos a participação da juíza do Conselho Nacional de Justiça, doutora Cristiana Cordeiro, mais uma vez, do procurador da República, Guilherme Shelby, e da advogada da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Érica Medeiros. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até lá.